Eu tô ficando no meu limite, eu já não aguento mais isso, entendeu? Cuidado com essa rede, que ela pode cair, hein, gente? Imagina que perigo tá ajeitando o motor e a viagem atrasou um pouquinho. Eu aproveitei vim buscar minha cesta que fui fazer umas compras. Até mais vezes, hein? Novela Tieta, capítulo 62, terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você, aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Deixe seu like, que ajuda muito, e deixe seu comentário. Comentem aqui o que vocês estão achando da novela e a cidade e o estado que você assiste a novela. É muito importante eu saber disso. Cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Perpétua chega no quarto dela e vê Tieta com a caixa branca aberta e fica sem reação. Tieta fala que não podia acreditar no que tem ali, que a cidade inteira comenta sobre essa caixa, mas eles não chegam nem perto de saber o que é. E por fim, fala que está besta com isso, e isso é perversão. Perpétua fica assustada e abraça a caixa, falando que faz o que ela quiser para ela não contar para ninguém. Tieta fala que sabe disso e manda ela desfazer o carnaval que ela fez contra a Ninete. Perpétua concorda com tudo e Tieta sai. No Mangue Seco, Silvana beija e abraça Dário. Laura chega e age como se o fato de Dário e Silvana estarem na rede junto, abraçados, não fosse nada. E ainda fala para eles tomarem cuidado com a rede. E fala que esqueceu a bolsa dela. Dário, assustado, fala que vai para a cidade com ela, mas Laura fala para ele ficar ali com Silvana. Silvana, também assustada, tenta disfarçar e sai. E Laura fala que é uma pena ela ter ido. E que fica mais tranquila quando a Silvana faz companhia para ele. E logo Laura sai. Na casa de Perpétua ela fala que é misericordiosa e que vai perdoar esse pecado. Todas tentam falar que ela está errada, mas Perpétua fala que Deus quer assim e manda elas rezarem por ele. Na cozinha, ela proíbe Araci de fazer reunião contra o homem que veste saia. E se eles tentarem ir contra ele, ela pessoalmente vai impedir. Araci sai com medo e Ricardo chega e pede desculpas e diz que ela é misericordiosa mesmo quando ela quer. Ela diz que não precisa e fala que aceita a vontade de Deus. Na cena seguinte, Tieta pede segredo para Ninete sobre a investigação que ela, Tieta, pediu para ela fazer. Carmozina chega e elas disfarçam e Ninete se despede de Carmozina. Na casa de Elisa, ela tem medo de Tonha esquecer dela. Tonha tranquiliza e Timóteo pede para ela pedir desculpas para Ninete por ele não ir se despedir dela. Tonha se despede deles e sai, e Timóteo acalma Elisa. Na casa de Tieta, Tonha diz que tem medo, mas acredita nela. Nesse momento, Arthur chega e tenta impedir Tonha de viajar com essa aberração. Tonha fala que vai em paz e segura e manda ele cuidar das cabritas dele. Arthur fica bravo e sai. Ninete e Leonora chegam e Ninete se despede de Tieta e de Leonora. E Tonha também se despede delas e chora muito com Tieta. Elas saem e Leonora se pergunta se isso tudo vai dar certo. No bar, os caras perguntam para Timóteo o que ele fez quando viu Ninete em São Paulo. Osná defende Timóteo e fala que esse assunto já passou. No Rio, Ascânio reclama por esse tal de Mirko marcar e desmarcar toda hora. E se não encontrarem até amanhã, ele vai embora. Mas a secretária diz que Mirko não pode vir, mas a diretoria vai atendê-lo e dá um crachá para ele. Na casa de Perpétua, Tieta chega e fala que quer conversar sobre a tal caixa e diz que é muito sujo o que tem lá, mas promete que não vai sair nada da boca dela. Tieta sai e Perpétua fala que não vai deixar isso barato. Na outra cena, Elisa anota a receita com a dona Milu. Bebê chega e pergunta por Rosalvo. E Jairo fala que ele foi tomar banho no riacho. E Elisa sai às pressas e ninguém entende nada. Na outra cena, Elisa encontra Rosalvo na fonte. Ele pega a água para ela e dá em cima dela.
e de longe Juraci vê tudo. Na cena seguinte, Modesto comenta com Marcolino que está subindo pelas paredes. Arthur chega e eles falam sobre Ascânio e Marcolino fala que tem receio que ele esteja levando um por fora, entendeu? Fazendo um jogo duplo. No Rio de Janeiro, Ascânio vai à reunião da empresa de Mirko e eles amolecem ele, oferecendo hospedagem, vida noturna e várias outras mordomias, mas Ascânio rejeita tudo e pega o memorando. A cena volta para Tieta falando que conhece essa reunião e que eles oferecem o mundo para eles. Tudo do bom e do melhor, para amolecer a pessoa e depois dar o bote. Leonora fala que elas precisam então avisar o Ascânio, mas Tieta fala que não é problema dela. Na outra cena, Nevinha entrega uma carta para Timóteo que diz que a mulher dele foi vista desfrutando certas coisas no riacho. Na outra cena, Ascânio lê um memorando da empresa e liga para uma amiga chamada Márcia e pede para ela uma ajuda profissional. Na outra cena, Bebê alerta Rosalva, falando que essa história com Elisa vai dar merda. Ele pergunta, e o Osnar? E Bebê fala encantada que se ele não fosse tão requisitado ali, ela levava ele para o Rio. Na Casa da Luz Vermelha, Osnar conversa com Zuleika e ela fala que Imaculada parece estar mais feliz ali do que na casa do coronel, mas que tem algo que ainda aflige, mas que nem adianta perguntar. Na outra cena, Timóteo chega em casa e Elisa está vendo TV. Ele a trata com rispidez e ela reclama falando que ele prometeu à mãe dela que ia cuidar dela. No quarto, ele pega a carta que está no sapato dele e pensa. Na outra cena, Bebê sonda com Osnar se ele sabe se Elisa é feliz com Timóteo. No começo, Osnar acha que ela está interessada em Timóteo, mas fala para ela tirar o cavalinho dela da chuva, porque o Timóteo é apaixonado pela Elisa. Mas ela continua falando e perguntando mais sobre a Elisa. E Osnar fala que a Elisa também parece gostar dele. Então Bebê fala que soube de alguma pessoa aí que está de olho nela. E Osnar fala que se ela souber de alguma coisa, é bom ela começar a falar, porque ele e Timóteo são como irmãos. E quando se mexe com um ali, mexe com todos. Mas Bebê disfarça falando que não sabe de nada, não. Na outra cena, Elisa deita na cama ao lado de Timóteo. A cena vai para Amorzinho se coçando toda e Xalita tentando pegar na mão dela. Perpétua chega e manda os dois irem para casa. Depois pede para a Cineira trazer o gravador que Tieta deu para ela. Na outra cena, Tieta fala que tem várias coisas para resolver e Ricardo fala que vai resolver um desses problemas para ela e que vai amanhã na igreja marcar a data. Mas Tieta ri e fala que ele é louco, que Perpétua mataria eles. A cena volta para Perpétua e Cineira colocando um gravador na janela de Tieta. Já em casa, ela fala que vai descobrir quem é o bode que está comendo no pasto de Tieta e vai trazer Ricardo para o lado dela. Na outra cena, Elisa acorda e quase faz carinho em Timóteo, mas desiste e volta a deitar. Ela pensa como ela seduziria Rosalvo. Ela imagina eles se beijando e se pegando. Então, ela acorda como sonâmbula e sai do quarto. Na outra cena, Tieta acorda Ricardo e manda ele ir para casa, mas Ricardo fala que está pouco se importando para quem o veja ali ou veja ele saindo dali. Mas ele pega as roupas deles e sai. Na outra cena, Timóteo acorda e não vê Elisa. A cena vai para Ricardo chegando em casa e Perpétua perguntando onde ele estava. Ricardo fala que saiu cedo e entra. Na outra cena, Osnar e Bebê chegam para o café e todos brincam com eles, falando que a noite foi boa, principalmente Carmozina. Dona Milu anuncia que vai fazer a receita vencedora da Assuntinha Ferreira para o jantar e é bom eles chegarem cedo. Na outra cena, Elisa passa dormindo acordada por Bafo de Bode, que diz que fazia tempo que Elisa não abilolava desse jeito. Na outra cena, Tieta fala para Timóteo que Elisa não passou ali, e tanto ela quanto Leonora estão achando a preocupação dele muito intensa. A cena então vai para Perpétua, já falando que ali a Elisa também não passou, e fala para Timóteo para ele tomar muito cuidado que a mulher dele tem carne fraca e tem muito gavião por aí.
e Timóteo sai revoltado. Na rua, Rosalvo corre na rua e passa por Timóteo, que logo vai na pensão e pergunta por Elisa. Ninguém a viu, mas Jairo comenta que Rosalvo saiu cedo para correr e que ia na fonte. E Timóteo sai. Jairo fala que vai limpar a Marinette e Sinira pede para ajudá-lo. E ele fala que vai molhar ela todinha. Na outra cena, Perpétua e Cosme comentam um dos passeios noturnos de Ricardo. Perpétua chama Araci e pergunta por Sinira, que diz que ela estava ajudando o Jairo com a Marinette lá na praça. Perpétua pensa alto. Droga, e o gravador? Cosme pergunta o quê? Mas ela nem dá ideia para ele e sai. Na cena seguinte, Ascânio descobre que o produto que a empresa de Mirko quer usar no Mangue Seco é puro veneno, totalmente tóxico, altamente contaminável ao ambiente. Ele liga para Márcia e fala que vai lá vê-la, para ver essa história direitinho, para saber exatamente o que é esse produto. Ele sai e Helena chega e pergunta por Ascânio. E o recepcionista, que está anotando um recado para Ascânio, fala que ele acabou de sair e que ela pode esperar ele ali. Na cena seguinte, Sinira ajuda Jairo a limpar a Marinette, Bafo de Bodes ou os dois. Perpétua chega e Bafo de Bode chama ela de Tribufu. Perpétua chama Sinira e manda ela ir pegar o gravador. Jairo fica irritado e molha Bafo de Bode. Na outra cena, Nevinha fala que o grande pastor vai chegar à cidade essa semana. Osnar chega e fala para Carmozina que não gostou das piadinhas que ela jogou no café da manhã para ele. E fala que vê ela para cima e para baixo com Gladstone e nem por isso fica jogando piadinha para ela. Carmozina pede desculpas, mas fala que só estava brincando. E Osnar pergunta o que estão fazendo lá naquele casarão abandonado perto da farmácia. Carmozina fala que estão construindo um banco ali. Na cena seguinte, a Mintas conta para Modesto sobre a abertura do banco. Marcolino chega e a Mintas sai. Marcolino então pergunta se ele resolveu o problema dele. Mas Modesto fala que não. E que se a Aida ou a Carol não voltarem logo, ele vai fazer uma besteira. Na outra cena, Silvana conversa com a mãe que uns dias desses o Modesto olhou para ela de um jeito que parecia que ia voar nela. E Juraci fala que ele tá louco, já que as duas mulheres dele não estão aí. A cena vai para Elisa andando pelo campo. A cena vai para Timóteo procurando por ela e Osnal chamando para beber, mas ele fala que não pode. Depois, Sinira tenta pegar o gravador, mas Amorzinho chega e arrasta ela para o mercado, mas mesmo assim ela consegue pegar. Na outra cena, Timóteo chama Mintas para ir ao riacho e pede segredo a ele. No Rio, Ascânio recebe um recado da Brascânio, marcando um almoço em grande estilo. Mas ele fala para Helena que já sabe o que eles querem e que não gostou nem um pouco das coisas que eles pretendem fazer lá em Mangue Seco e que nesse almoço ele vai virar a mesa. Helena fala que tem uma notícia ruim também e fala que o advogado que cuida do divórcio deles viajou e adiou mais ainda a viagem. Na outra cena, Osnar lembra de Carol, de quando eles transaram. Xalita cutuca ele e Osnar acorda e fala que estava no paraíso e que agora mesmo vai saber quando vai poder voltar para lá. Ele vai até a casa de Modesto e pergunta quando Aida e Letícia vão voltar e fala que foi Peto que falou que estava com saudade dela. Modesto desconfia, mas fala que ainda não sabe. Na outra cena, as rolinhas falam para Filomena que ela pode namorar quem ela quiser, já que não é uma delas. O coronel chega e bota todas elas para correr. Arthur senta na poltrona e fala que sente falta de Imaculada e que ela realmente o dobrou. Na outra cena, as meninas da luz vermelha gritam bé quando Ricardo passa. Imaculada vem correndo e fica triste ao ver Ricardo. Na cena seguinte, Silvana chega e Laura tá saindo. Silvana fala que vai embora também, mas ela faz questão de Silvana ficar e fala que o Dário já tá voltando. Ela sai e Silvana fala sozinha que, já que ela mesmo mandou ela ficar, é agora ou nunca. Na cena seguinte, Leonora fala que estava pensando, será que a Tônia está se dando bem lá em São Paulo? E pergunta como ela contornou Perpétua na história da Ninete.
Tieta fala que com Perpétua ela se entende, mas Leonora manda ela ter cuidado, porque ela não vai deixar assim. Na outra cena, Sinira chega e bota o gravador para dar play. E as duas começam a ouvir o que o gravador gravou. Na cena seguinte, Rosalvo vê Elisa perto do riacho. Ele a cutuca e ela acorda. Ela entra em desespero e cai no riacho. Rosalvo pula para salvá-la, e nesse momento Timóteo e Amintas chegam. Timóteo grita, Elisa! E Elisa grita, Timóteo!